A paz do Senhor, revista da editora Betel, lição de número 1, primeiro trimestre de 2024, estamos começando o ano, começando um novo trimestre e o tema da revista da editora Betel para esse trimestre está muito bom mesmo, vai falar sobre família, tá? Vai falar sobre as famílias, e aqui a primeira aula já fala sobre o projeto estrutural da família. A gente vai ver aqui a primeira aula, que é muito interessante, você com certeza vai gostar. Essa primeira aula, o tema é muito bom, o projeto estrutural da família. Bom, essa aula, esse trimestre, ele tem uma certa dificuldade para alguns professores, essa é a realidade, por causa dos professores mais jovens, por exemplo, eles têm dificuldade porque eles acreditam que não têm experiência para ministrar. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Bom, vamos então começar aqui. Eu quero passar para os irmãos o seguinte, nesse vídeo aqui, nessa videoaula, essa pré-aula, né? A gente vai falar de algumas coisas interessantes, tá? Por exemplo, vou falar sobre o problema que o casal enfrenta no seu casamento, né? Qual seria algo importante para eles observarem ali? Eu vou falar um pouco sobre isso daí. Tem uma dica muito boa aqui, se você conseguir pegar para o seu casamento, caso, né, você que está aprendendo aí nessa aula dominical, tiver algum problema aí no seu casamento, que não é difícil, todos nós temos, né? Aí você com certeza pode pegar essa dica aqui muito interessante. Eu usei para mim, tá? E com certeza você pode usar para você também. Bom, aqui vamos falar também sobre os problemas da prática devocional dentro do lar, né? Qual é a dificuldade? O que acontece? A dificuldade de se realizar os cultos domésticos, a oração, leitura da palavra. A gente vai falar sobre isso também nesse vídeo, tá? Fica aí, você não pode perder essas dicas importantes, interessantes. Vou falar como realizar um culto doméstico, daí umas orientações, né? Com certeza você já sabe, mas tem algo aí que a gente pode sempre acrescentar. Bom, meus irmãos, também o último tópico ele vai falar sobre a interpretação do Salmo 128. É muito legal. A comparação da mulher à videira e dos filhos comparando com a oliveira. Isso aqui é muito interessante, a gente vai falar. E vamos falar também sobre esse apego, né, que os avós têm pelos netos, tá? Nós vamos tratar disso aqui no vídeo, tá? Eu espero que você goste dessa videoaula, desse vídeo aqui. Vai estar muito interessante, com certeza vai te acrescentar bastante. Vamos aqui já ao texto áureo, tá? O texto áureo, ele diz assim, tá? Em Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim, ó: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Ah, isso aqui já é o texto áureo da lição, e a verdade aplicada diz o seguinte: a criação da família é uma obra de Deus, mas a sua administração é de responsabilidade de seus membros. Amém? Muito interessante essa aula. Primeira lição do primeiro trimestre de 2024 da revista da editora Betel, tá? Deixa o seu like aí no vídeo, compartilha esse material e deixa um comentário aí pra gente. Eu sou o pastor Marcos André, esse aqui é o Clube da Teologia. Introdução, vou ler aqui o parágrafo da introdução que diz assim, ó: iniciamos este trimestre enfatizando que o casamento faz parte da formação da família, como revelado no glorioso projeto de Deus logo após a criação do ser humano. Veremos que além de criar, abençoar e capacitar, o Criador deu instruções e estabeleceu princípios que devem nortear ainda hoje a formação familiar. Bom, então aqui, né, nós vamos ver que a lição está construída em cima do texto de Gênesis, onde o Senhor ele cria, ele institui a família. A gente vai ver que a família é a primeira instituição criada por Deus. E aí, né, ela vem até mesmo antes da igreja, tá? Primeiro se criou a família. Então você vê a importância. Essa lição é tão importante que eu acredito assim que os pastores, né, os líderes, dirigentes de igreja devem se esforçar para trazer o máximo de famílias para assistir essa aula dominical, que com certeza é muito bom, é um tema muito explorado nesses últimos dias, né? As igrejas evangélicas abordam muito esse tema, a católica também, muitos segmentos religiosos abordam muito o tema família, porque descobriu que é isso que as pessoas valorizam. Quando o ser humano ele valoriza a família, até os ímpios eles valorizam a família. Muitos menos, uns menos, outros mais, mas valoriza de qualquer forma. Alguns jovens, eu comentei no início, que alguns jovens vão ter dificuldade para lecionar, para ministrar essa lição. Porém,
eles acreditam, né, que não tem experiência para isso, muitos fraquejam diante desse desafio. Mas eu quero lembrar o seguinte, aqui vai estar falando de família, então até mesmo sendo jovem, você pode ministrar essa lição, porque você também é um membro da família, você também está ligado aos problemas familiares, você também tem algo a acrescentar, com certeza aprendeu já alguma coisa aí na sua vida. Amém? Vamos então nessa lição abençoada, vou deixar na descrição desse vídeo aí os links para você conhecer o meu trabalho lá, o Clube da Teologia, o nosso blog, também para você conhecer os meus livros publicados, O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras Contexto, tá? São meus trabalhos publicados aí, e quem quiser adquirir o meu subsídio, tá? Pode também acessar aí no link que vai ficar aí, para você poder adquirir esse material. Tópico 1, o tema desse tópico é o projeto família. Vou ler aqui, né, o primeiro subtópico é 1.1 e o tema é finalidade do projeto. Vou ler aqui letra A e letra B, né? Tá enumerado aqui, tá, né, separado por letras. Letra A, não deixar o homem só, companheirismo. Letra B, não deixá-lo sem adjutora, auxiliadora, né? Bom, aqui é o seguinte, todos esses dois itens aqui está relacionado na palavra de Deus, está lá, né, está no texto bíblico. A ideia principal é que o homem tenha uma companheira, né, porque isso aqui é a dinâmica do relacionamento. Tá? O relacionamento ele é feito por companheirismo, né, ajuda um com o outro, os dos envolvidos, um ajudando o outro. Então essa é a dinâmica do relacionamento, em qualquer relacionamento, principalmente no relacionamento do casamento, tá? E aí a gente vê que a finalidade do projeto que foi colocado aí é companheirismo, né? No caso, não deixar o homem só, não deixá-lo sem a adjutora. Bom, a letra C, aqui ela diz assim, ó, ter alguém que estivesse no mesmo nível, correspondesse, pois ao homem não havia. Socializar, letra D, socializar o homem por meio da família, pois vivia no meio dos animais. Bom, aí, isso aqui não está no texto bíblico, o texto bíblico não passa essa finalidade, né, lá de Gênesis, né? Mas a gente sabe, por interpretação, que o homem é um ser social, tá? Ele precisa viver em sociedade, por isso a criação da família. Aonde isso é expressado na Bíblia? Quando Deus, no textual está dizendo, né, quando o próprio Senhor fala, não é bom que o homem esteja só, tá? Deus deu essa conclusão porque o homem, ele fez o homem um ser social, ele tem que se socializar, tem que se relacionar, né? Bom, vamos aqui no terceiro aqui, a letra E, aí fala frutificar, multiplicar, povoar a terra, procriação, perpetuação da raça humana. Bom, aqui é o seguinte, convém observar que essa finalidade que foi passada aqui, ela não essa finalidade não é somente para o homem, né? A gente parece, não sei se foi uma falha, mas parece que a lição está passando que é finalidade para o homem. Não é para o homem, é para o casal, para a raça humana, tá? Perdão, para a raça humana. Qual é a finalidade de se instituir a família? Qual a finalidade? Para que a raça humana pudesse, né, glorificar a Deus, se perpetuar, viver em um bem-estar na terra, né, ter um bem-estar na terra e se perpetuar. Isso aí é a finalidade do casamento, da instituição da família, é para que se cumpra esses objetivos, tá? Bom, vamos aqui no 1.2, o tema é investimentos do projeto. Bom, vou fazer um comentáriozinho aqui, já de antemão. A lição ela está passando, né, pelo menos nessa parte aqui, ela está passando como fazendo uma analogia com um projeto, né, que existe aí nos sistemas corporativos, né, os projetos de excelência gerencial. Tá? Quando você lê a lição, parece até que você está vendo a descrição de um projeto desse, mas na verdade isso é uma analogia para fazer ficar interessante, né? Eu não gosto muito desse tipo de analogia não, mas você que é professor, que vai ministrar, ou você que é aluno, basta aí não dar muita atenção a essa parte desses termos técnicos da excelência gerencial e passar a focar no que é importante. Então vamos lá. Investimentos do projeto. Vamos ver o que é importante. Ele coloca aqui, ó, amor. Sem amor o projeto esfria. A realidade, o amor é a parte essencial, né, do projeto da família. O amor é a parte essencial. Nas experiências a gente já viu
casais, né, casamentos ali, que eles tinham tudo para dar errado. Mas eles deram certo porque os dois se amavam. E aí o que acontecia? Quando eles tinham problemas, eles via a possibilidade de acabar o casamento, e eles faziam de tudo para retornar. Por quê? Por causa do amor. Então foram aí aos trancos e barrancos, e depois dos trancos e barrancos, o casal vai pegando uma experiência, aí ele passa a lidar melhor com os problemas. E aí eles passam a dar certo, aí consegue dar certo, né? Consegue diminuir as brigas e tudo mais. Isso aconteceu com muita gente, tá bom? Inclusive com esse que vos fala, a gente vê isso, que o amor ele pode superar, tá? Nem sempre isso acontece, eu estou falando aqui, mas o principal, o essencial é que haja amor. O segundo aí, dessa parte de investimento do projeto, é responsabilidade. Sem responsabilidade o projeto não anda. Eu vou bater aqui os mais importantes, tá? Então falamos de amor, vamos falar de responsabilidade. Então não basta só amar, tem que ter responsabilidade. Lembra que eu falei que na maioria dos casos, tendo amor, o projeto pode dar certo? Mas há situação que pode dar errado. Quando que pode dar errado? Quando não há responsabilidade. Quando os cônjuges, ou um dos cônjuges, não consegue desenvolver a responsabilidade. A Bíblia passa a responsabilidade de um e do outro. O homem com a responsabilidade de provedor da casa, a mulher com a responsabilidade de auxiliadora. Quando eles não conseguem desenvolver os seus papéis, se deixam influenciar pela sociedade pós-moderna, e aí acabam não desempenhando os seus papéis, não exercendo essa responsabilidade, eles acabam se separando, mesmo se amando, acabam se separando. Infelizmente isso acontece, tá bom? Então, duas partes importantes, dois investimentos importantes que cada um tem que colocar no seu casamento: amor e responsabilidade. Bom, vamos aí no 1.3, o tema desse subtópico é especificações do projeto, tá? Então, vem aqueles termos técnicos, né? Especificações do projeto, tá? Essas são as características do projeto. Vou ler aqui o segundo parágrafo, que ele fala assim, ó. O primeiro é a fórmula e a receita foram dadas, macho e fêmea os criou, então não precisa explicar muito isso aqui não. Mas o segundo é interessante. O segundo diz assim, ó: deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher. Algo único, a monogamia. Cada casamento constitui uma nova família. A união se dá a partir da conjunção em uma carne. Muito interessante. Então o homem tem que romper, né? Romper o cordão umbilical. Acho que mais à frente a gente vai falar sobre isso mais um pouco, mas ele tem que abandonar o seu lar materno, né? Dos seus pais ali, e criar uma nova família. Ele não pode ter dificuldade. Hoje em dia muitos casais têm essa dificuldade em romper os laços maternos com a sua, né, com a casa dos seus pais, tá? Não está dizendo aqui que você deve abandonar os pais, não é isso que está falando. O casal, quando os dois, né, eles deixam o pai e mãe e se unem ao seu cônjuge e se tornam uma só carne, quando eles fazem isso, não quer dizer que eles abandonam o pai e a mãe. Ele continua com a responsabilidade de cuidar, com a responsabilidade de honrar, de respeitar, continua com isso. Só que eles não têm mais, não são mais daquela família, eles agora têm uma nova família. É isso que tem que se entender. E alguns pais também não ajudam, né? Alguns pais ficam se intrometendo na vida dos filhos casados. Não por má intenção, né? Mas geralmente não é a má intenção, mas porque eles querem ajudar e muitas vezes acabam atrapalhando, né? Essa é a realidade. Já vimos isso acontecer muito. Vamos ler aqui o quarto subtópico, o quarto parágrafo diz assim, ó: o casamento é um único de dois sexos opostos. Deus detalhou e deixou bem conhecidas as regras. Tudo foi pensado por Ele. Ele nos deu a responsabilidade de cumpri-las, né? Interessante, né? O casamento aqui, a lição está falando que ele é um projeto divino, mas administrado por pessoas falhas, né? Administrado por nós. Esse é o problema. O projeto é excelente, o projeto é maravilhoso, mas é administrado por pessoas falhas. E aí, aqui eu quero dar aquela dica que eu falei. O que você pode fazer para ajudar o seu casamento? Preste atenção. Adão, quando Deus entra no jardim após ele pecar, a primeira coisa que Adão fez quando Deus vai arguir ele, a primeira coisa que ele faz é culpar a mulher
e por tabela culpa também a Deus, né? Fala, mulher que tu me deste, ele já coloca a culpa na mulher. E muitos casais estão errando nos dias de hoje. Se você tem um casamento que está com problema, pode acontecer qualquer casamento, não pensa que o meu também não teve problema, todos os casais eles podem passar por problemas, e se você estiver passando em situações assim, busca não culpar o seu cônjuge, você, esposa, busca não culpar de primeira mão o seu marido. Tenta ver o que pode estar falhando aí, o que você pode estar errando. Não faça como Adão, né? Não faça como Adão, que em seguida ele ter feito isso, ele foi expulso da presença de Deus. Não faça como ele. Busca primeiro ver o que você pode estar errando. Muitos casais hoje fazem igual Adão, fica um culpando o outro, e no final eles acabam se separando, porque eles não conseguem se melhorar, né? Não conseguem se ajustar. Tá? Quando você olha e vê o que você pode estar errando, o outro também tem culpa. Não quer dizer que ele não tem culpa, que o cônjuge não tem culpa. Ele também tem, mas você também tem. Os dois têm, na verdade. E aí você consertando a sua parte, já estimula ele a consertar dele. Olha a dinâmica aí do negócio, tá? Pega isso daqui, que isso é interessantíssimo, importantíssimo para o casal crescer em maturidade. Amém? Tópico 2, o tema do tópico 2 é a família precisa estar firmada em Deus. O primeiro subtópico é 2.1, o tema desse subtópico, o casamento é a base sólida e oficial para a implantação da família. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó: como encontramos no manual bíblico, o estabelecido no princípio é a formação de uma família a partir de um casamento, para manter uma árvore genealógica, ligação e origem familiar. Então a gente vê que é importantíssimo, tá? Essa árvore genealógica, a Bíblia sempre mostra isso. Até hoje isso aí foi pego do Antigo Testamento e até hoje é colocado em prática. A importância de se conhecer a origem de uma pessoa, a sua família, isso é importantíssimo. No texto do Antigo Testamento sempre aparece, né? Isaías, né? Filho de Amós, tá? Sempre aparece ali Josué, filho de Num. Então, sempre que aparece o nome de alguém, faz uma alusão, uma referência a seus pais, no caso. E aqui, nos dias de hoje, todo documento, a identidade, documento que vai ser feito o registro, sempre é colocado a filiação, para estar registrado a árvore genealógica. Bom, vamos aí no próximo, no terceiro parágrafo, algo interessante, diz assim, ó: para que tenha laços e lastro, para que seja uma coisa digna. Estamos falando de casamento, né? Para que seja uma coisa digna e estruturada, para não viver em prostituição. As mais novas se casem, tenham filhos e sejam boas donas de casa. Então a gente vai ver aqui a importância da família, né? Para desenvolver essa moralidade, tá? Isso aqui é importantíssimo, porque o ser humano ele é um ser moral, ético. Isso é que nos diferencia dos animais. O ser humano sabe a importância de não se roubar, a importância de não se praticar incesto, de não praticar prostituição. Tudo isso o ser humano sabe. De onde ele pega isso? Do convívio familiar. É na família que ele pega essa estrutura ética e moral. É assim, por isso a importância da família. Por isso a importância de um casamento edificado. É isso daqui. Se o ser humano não aprender isso em casa, dificilmente ele vai aprender na escola ou na igreja. Essas raízes se pega dentro de casa. Só o sangue de Jesus pode modificar uma pessoa. Só o sangue de Jesus, mas nenhuma instituição na face da terra pode colocar esse conceito dentro do ser humano. Só a família, e depois da família só o sangue de Cristo, tá? Essa é a grande realidade dos tempos pós-modernos. No 2.2 o tema é: a família deve cultivar a prática devocional. Tem algo muito interessante aqui. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: os hábitos de leitura bíblica, devem regular, leitura bíblica regular, a oração coletiva e individual e o de ouvir, cantar louvores em ambientes familiares muito contribui na construção e manutenção de um ambiente harmonioso, saudável e edificante. Tá? Então é quando um casal ele pratica essa parte devocional na sua casa, leitura bíblica, oração, louvor,
quando se pratica isso em casa, ele está fazendo com que a sua casa seja parte da igreja. Isso é importantíssimo para os filhos, importantíssimo para semear, né, essa semente do evangelho no coração dos filhos. A gente chama isso de culto doméstico, tá? O culto doméstico, ele não tem que ser, aqui vai as minhas dicas para um culto doméstico, ele pode ser uma oração simples, uma palavra simples, tá bom? Um momento ali, pode ser 20 minutos, pode ser 15, começa pequeno, começa com pouco, né? 15 minutos, 20, e depois pode aumentar se quiser. Não precisa ser a quantidade, 2 horas de culto doméstico, não precisa ser isso, tá? Tem um filho, às vezes, não quer participar, deixa ele de lado, não tem problema, mas vai fazendo, envolve a família, que daqui a pouco você vai ver que ele vai estar junto ali, tá bom? Filho que eu falo, filho adolescente, né? Porque a criança não, a criança o que o pai mandar ela vai fazer. Bom, vamos ver aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: tais hábitos, além dos benefícios dentro de casa, também irão refletir na vida de seus membros, quando em outros ambientes, como profissional, educacional, inclusive eclesiástico. Ele está falando que ter um culto doméstico vai semear uma semente tão grande no coração dos filhos que eles vão refletir isso fora da casa, tá? A gente tem exemplo bíblico? Temos Daniel e seus amigos em Babilônia. Tá? Mas eu não sei se eles tinham um culto doméstico, não fala, mas a gente sabe que eles aprenderam raízes tão fortes, eles tiveram uma raiz tão forte, tá, do judaísmo, que eles não abandonaram, mesmo estando longe. Isso é possível nos nossos filhos? É possível. O culto doméstico é uma prática importante nisso, tá bom? Fazer com que os nossos filhos honrem, honrem a palavra, honrem a Deus, mesmo fora das nossas vistas. Como que isso é possível? Se eles aprenderem dentro das nossas casas. Aí sim, eles vão aprender pelo exemplo que cada um souber dar aí a seus filhos. Amém? Irmãos, grandes líderes hoje, eles foram edificados dentro de casa, tá? Claro, na igreja teve escola dominical, teve tudo mais, mas tudo começou dentro da casa. Muito legal, muito interessante. Bom, vamos ver aqui. O terceiro parágrafo é muito importante e diz assim, ó: diversos são os desafios que ameaçam a estabilidade e integridade das famílias, a começar dentro da casa, requerendo assim muita atenção por parte de todos os membros da família para estarem priorizando a rotina diária da prática devocional. Qual é o problema da prática devocional? O problema são os entretenimentos que tem dentro da casa. Quer ver um muito conhecido? A TV. Há muito tempo se combatia a TV, né? Por causa da imoralidade, por causa do tempo que tomava da família. Hoje em dia, os canais abertos de TV são os menores dos problemas. Tudo se aprimorou agora. Agora não tem só a TV, tem os streaming, né? Tem os programas, as redes sociais, a internet, os smartphones, né? Os jogos eletrônicos. Olha só a quantidade de coisa que tem para distrair a família, para tirar tempo do culto doméstico, tempo da prática devocional dentro do lar. E não só isso, eu falei, tem isso e tem mais um detalhe importantíssimo agora, que é a correria desses últimos tempos, né? O casal só vive correndo. Tá em casa, dá um mínimo de atenção para os filhos. Se dá pouca atenção para os filhos, imagine atenção para Deus. É zero, é quase nenhuma. Então a gente está vendo isso acontecer e cada um, você homem de Deus que está alcançando a nossa voz, você mulher de Deus, tem a responsabilidade de modificar esse quadro, tá? Vamos para o próximo aí, o 2.3, o tema é: todo novo matrimônio precisa cortar o cordão umbilical. Aquela situação que eu falei antes. E aqui eu vou ler só esse primeiro parágrafo, tem algo muito interessante aqui, diz assim, ó: deixará o homem pai e mãe, se possível geograficamente, se possível financeiramente, se possível emocionalmente, se possível nas tomadas de decisão. Tá? Então a gente vê aqui, se possível geograficamente, ele sair mesmo da casa dos pais, né? Geograficamente ele sair de lá, ele ia ter a sua casa. O casal se casou, o novo casal, a nova família tem que ter a sua casa para morar, tá? Então é importante cortar esse cordão umbilical aí. Financeiramente, não ficar dependendo financeiramente dos pais, tá? Ter o cuidado, ter o controle dos seus gastos, né? Para não ficar dependendo. Aí tem emocionalmente, né? Tudo isso aí também é importante. Bom, o comentarista usa aqui um termo "se possível", dando a ideia de que pode ter situação que não é possível. Claro, isso é realidade, né? Tem casais, até mesmo cristãos, que até hoje ficam meio na dependência dos pais com um cordão umbilical bem ligadinho ali ainda, né? Porém,
eu recomendo o seguinte: um casal tem que fazer a sua avaliação. Se ele não conseguir, se ele, no seu noivado, ele viu que não vai dar para romper o cordão umbilical, geograficamente não tem como arrumar uma casa para morar, financeiramente, né, não tem condição de manter um casamento pela renda dos dois, então se viu que não dá, eu aconselho a adiar o casamento, eu aconselho, porque o casamento tem que ter essa parte da responsabilidade que nós falamos, é importantíssimo, tá? Então se viu que não é possível, faz um esforço, adia o casamento, né, por mais um tempo, até ver que vai ser possível, porque senão vai ser dificuldade, meu irmão, vai ser dificuldade. Então, tópico 3, o tema é as promessas de Deus para a família. Eu vou ler aqui o primeiro subtópico, 3.1, o tema é a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. O primeiro parágrafo diz assim, ó, o salmista do Salmo 128, verso 3, compara a mulher a um homem temente, a mulher de um homem temente a Deus, a uma videira que é admirável na sua frutificação, que representa a esposa como sendo uma fonte de alegria. É interessante, né, isso daqui. A interpretação do Salmo 128, como eu falei que nós íamos comentar sobre isso. A mulher é comparada com uma videira, a mulher do homem temente a Deus. Muitos, quando interpretavam esse salmo, achavam que comparar a mulher com a videira fala da mulher, a capacidade dela de reproduzir, de ter filhos. E não é bem isso, né? O comentarista está colocando aqui, eu achei que ele foi muito feliz no comentário, coloca a mulher como falando dos benefícios da vide, né? Dos benefícios da videira. A videira, ela produz a vide, produz a uva, que produz o vinho, que é uma bebida que traz alegria, né? Que dava muita prosperidade também às famílias em Israel. Então isso daí a gente vê que ela é comparada como aquela que abençoa o lar, que traz alegria para dentro do lar, tá? Por isso a comparação da mulher a uma videira, tá? Que traz alegria para dentro do lar. E tem algo interessante que o comentarista também colocou, que é essa parte que ele fala assim, ó, e de liberalidade, dando alegria aos pobres, que colhiam os respingos para o seu sustento. Interessante, isso aqui está fazendo alusão àquela ordem de Deus lá em Levítico 19:10, que os pobres, que os ricos, né, aqueles que plantavam, deveriam deixar que os pobres pudessem também colher dentro da vinha, para poder também ter uma parte de subsistência para eles, tá? Eles não podiam proibi-los de tirar os respingos ali, para pegar as partes ali que sobravam. Isso daí é muito interessante, porque está falando que o homem temente a Deus, ele deixava cumprir esses mandamentos, os pobres iam ali, pegava dessa parte que sobrava da colheita, e assim eram abençoados. Igualmente, na casa do justo, do homem que teme a Deus, a sua esposa é como a videira, que também os pobres, que também ela abençoa também os pobres. Muito interessante isso daqui. Bom, vamos lá no segundo subtópico, 3.2, o tema é os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então a mulher como a videira e os filhos como plantas de oliveira. Bom, aqui eu não vou ler o que está escrito no texto, vou apenas comentar o seguinte. A ideia central, né, o comentarista fez várias alusões ali, mas a ideia central que eu vejo aqui, quando comparo os filhos à oliveira, é a ideia de prosperidade. Tá? Então, os filhos do homem que teme a Deus é aqueles que trazem prosperidade para casa. É os filhos que vão fazer faculdade, é os filhos que vão trazer benefícios, vão adquirir profissão melhor que a dos pais e vão trazer prosperidade para dentro do lar. A oliveira dava a azeitona, né, que traz né, o azeite, né, e naquela época esse elemento era muito importante, né, para a economia das famílias em Israel. Muito importante, era muito valioso o azeite, né, servia para muita coisa, desde a culinária até para a iluminação, para a combustão. Isso aí era muito importante. Agora, algo interessante que eu quero acrescentar aqui é que também fala de longevidade, porque no final desse salmo vai falar que esse justo vai ver os filhos dos seus filhos. Então fala também de longevidade. A oliveira é uma das plantas mais longevas que existe, tá? Ela chega a durar milênios, a vida de uma oliveira, né? E aí a gente vê, inclusive tem uma em Portugal que tem 3.350 anos. Olha que impressionante. Existem em Israel videiras que são da época de Cristo,
Que coisa impressionante, né? Então a gente vê que é uma ideia de longevidade também, comparar os filhos com a oliveira. Tá? E no 3.3 fala, viverá para ver os filhos dos teus filhos. E aqui eu quero falar por que os avós se apegam tanto a netos. Tá? Eu vou ler aqui esse parágrafo que diz assim, ó, o salmista diz no Salmo 128, verso 6, como será abençoado o homem temente a Deus. A promessa de viver para ver os filhos dos filhos é empolgante e abençoadora. A chegada dos netos é algo indescritível. Isso aqui é palavra de quem tem neto, né? Com certeza. E eu quero deixar as minhas palavras, eu também que já estou aí para ser vovô também daqui a alguns dias, então eu quero também deixar também a minha contribuição disso daqui. Naquela época, quando foi escrito esse salmo, a expectativa de vida era muito baixa, então ver os filhos dos filhos era uma bênção muito grande, nossa, era uma bênção tremenda. Hoje em dia, né, a gente vê os bisnetos com facilidade, mas naquela época não. Então era uma bênção indescritível de fato, uma bênção muito boa. Agora eu quero acrescentar algo. A gente passa a vida toda vendo os filhos, e aí os filhos crescem. Você vê os filhos crescer e depois eles casam e vão embora. Né? Isso aí você passa... Eu e minha esposa, a gente às vezes fica rememorando o passado, lembrando quando as crianças eram pequenas. Hoje já estão tudo grande, mas a gente fica trazendo essas coisas à memória. Tá? E quando vem um neto, né, eles têm filho e vem, é como se aquele casal que viveu toda aquela história com os filhos pudesse de novo voltar àquele passado, rememorar tudo aquilo na presença do neto ali, com o neto. Muito interessante isso daqui.